Ela foi abandonada pelo marido, mas quando o filho dele precisou de um transplante, ela era a única doadora compatível. E o que ela fez chocou a todos. Antes de continuarmos, comente de qual cidade você está assistindo. E no final, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Aproveite. O céu de São Paulo estava cinza, carregado, como se soubesse da tormenta que se formava na vida de Mateus. Ele segurava o laudo médico com as mãos trêmulas, o papel amassado pela força de seus dedos. As palavras em letras pretas e frias pareciam gritar: insuficiência renal grave. Seu filho Léo, de apenas 8 anos, precisava de um transplante de rim. Urgente. Na sala do hospital, a médica, doutora Clara, mantinha a voz firme, mas seus olhos castanhos atraíam uma compaixão que Mateus não queria ver. A lista de espera é longa, Sr. Mateus. A compatibilidade para transplantes é rara e o tempo está contra nós. Precisamos agir rápido, ou... Ela hesitou. Mas ele sabia o que vinha depois. Léo, seu menino de cabelos cacheados, olhos brilhantes e sorriso que aquecia o coração, agora dependia de máquinas que zumbiam como um aviso cruel do destino. Mateus mal conseguia respirar. Sentado na cadeira dura da sala de espera, sentia o peso do mundo sobre os ombros. A culpa o devorava. 10 anos atrás, ele tinha uma família, uma esposa, Stella, que era seu porto seguro, seu lar. Eles sonhavam juntos, riam juntos, planejavam um futuro com filhos correndo pela casa. Mas ele a destruiu. Abandonou-a no momento em que ela mais precisou, quando o luto e a dor a consumiram. Ele escolheu Juliana, a mulher que agora chorava ao seu lado, agarrando sua mão com força, como se pudesse segurar a vida de Léo com aquele gesto. Juliana, com os cabelos loiros desgrenhados e os olhos vermelhos, olhava para a médica com desespero. E os testes? Alguém da família pode doar? Por favor, doutora, tem que haver uma solução. Sua voz tremia, quase implorando. A doutora. Clara suspirou, ajustando os óculos. Fizemos os testes com todos os parentes próximos que se ofereceram. Infelizmente, nenhum é compatível. Nem o senhor, nem a senhora, nem os avós de Léo. Precisaríamos de um milagre, ou de um doador externo com compatibilidade rara. A palavra milagre ecoou na mente de Mateus como uma sentença. Ele olhou para o chão, incapaz de encarar Juliana. O silêncio entre eles era pesado, cheio de coisas não ditas. Ele sabia que Juliana o culpava, mesmo que não dissesse. Ela sempre o culpava por tudo, desde as pequenas discussões até os grandes fracassos. Naquela noite, em casa, Mateus caminhava de um lado para o outro na sala de estar. A televisão estava ligada, mas o som estava baixo, apenas um murmúrio de fundo. Léo estava internado, conectado a tubos e máquinas, e cada segundo que passava parecia uma eternidade. Juliana estava no quarto, chorando baixo, como fazia todas as noites desde o diagnóstico. Mateus não conseguia se aproximar dela. Não conseguia oferecer consolo porque ele mesmo não tinha nenhum. Sentou-se no sofá com o celular na mão, encarando a tela como se ela pudesse oferecer respostas. Ele abriu a lista de contatos, os nomes passando como flashes de uma vida que ele preferia esquecer. Amigos, colegas, conhecidos distantes, e então ele viu Stella. O nome trouxe um nó na garganta, uma mistura de vergonha, culpa e uma saudade que ele nunca admitiu nem para si mesmo. Fazia 10 anos que não falava com ela. 10 anos desde que a deixou, quebrada, afogada em sua própria dor, para construir uma nova vida com Juliana. Ele hesitou, o dedo pairando sobre o teclado. Escrever para Stella, depois de tudo o que fez?
depois de traí-la, de abandoná-la, de apagar o que tiveram como se nunca tivesse existido? Mas era por Léo, por seu filho. Ele engoliu o orgulho, respirou fundo e digitou uma mensagem. Por favor, é sobre meu filho. Ele precisa de um transplante de rim. Estou desesperado. Você pode ajudar com um teste de compatibilidade? Ele enviou a mensagem para todos os contatos da lista, inclusive para ela, sem esperar resposta. Mas no fundo, uma pequena parte dele, uma parte que ele tentava ignorar, desejava que alguém respondesse. Do outro lado da cidade, Stella, agora com 35 anos, enxugava as mãos em um pano de prato após um longo turno no hospital onde trabalhava como enfermeira. O apartamento pequeno, mas aconchegante, era seu refúgio. As paredes brancas, decoradas com fotos de viagens e sorrisos que ela conquistou sozinha, contavam a história de uma mulher que se reconstruiu do zero. Ela havia aprendido a viver sem Mateus, sem o amor que um dia achou que seria para sempre. Mas as cicatrizes ainda estavam lá, escondidas sob a força que ela exibia para o mundo. O celular vibrou na bancada da cozinha. Stella pegou o aparelho, esperando uma mensagem da colega de trabalho ou da mãe, que sempre mandava fotos do cachorro. Mas o nome na tela a fez congelar. Mateus. O ar sumiu de seus pulmões. 10 anos. 10 anos de silêncio, de noites chorando até dormir, de perguntas sem resposta. E agora, ele reaparecia como se nada tivesse acontecido. Com o coração disparado, ela abriu a mensagem. Leu as palavras 1, 2, 3 vezes. Meu filho, transplante, ajudar. O celular escorregou de suas mãos, caindo na bancada com um baque seco. Lágrimas quentes rolaram por seu rosto, mas não eram só por Mateus. Eram por uma criança que ela nunca conheceu, um menino de 8 anos que lutava pela vida. Eram por ela mesma, por tudo o que perdeu, por tudo o que ainda doía. Stella sentou-se no chão da cozinha, as costas contra o armário, e deixou as lágrimas caírem. O passado que ela lutou tanto para enterrar batia à sua porta com força e ainda mexia tanto com ela. E agora o que faria? Ignoraria o pedido como ele a ignorou anos atrás? Ou seguiria o coração que, mesmo ferido, ainda batia por compaixão? O silêncio do apartamento parecia gritar, e Stella sabia que a decisão que tomasse mudaria tudo. Enquanto isso, de volta ao hospital, Mateus caminhava pelos corredores brancos, o eco de seus passos misturando-se ao som dos monitores. Ele parou na porta do quarto de Léo. O menino dormia, tão pequeno na cama grande, os cachos espalhados pelo travesseiro. Mateus sentiu um aperto no peito. Eu vou te salvar, filho, sussurrou, embora soubesse que promessas não bastavam. Ele precisava de um milagre. No apartamento de Stella, a noite avançava, mas ela não conseguia dormir. A mensagem de Mateus queimava em sua mente. Apagar, bloquear, esquecer, tudo parecia mais fácil. Mas a imagem de um menino, frágil e inocente, não a deixava em paz. Ela conhecia a dor da perda, conhecia o vazio que ficava quando a vida escapava. Levantou-se, pegou o celular e releu a mensagem. Por favor, meu filho. As palavras de Mateus eram um apelo, mas também uma ferida aberta. Stella tomou uma decisão. Não avisaria ninguém. Não contaria à mãe, nem às amigas. Pegaria o carro pela manhã e iria ao hospital. Faria o teste de compatibilidade, não por Mateus, mas por Léo. Porque, apesar de tudo, ela ainda acreditava que a vida de uma criança valia mais que qualquer mágoa.
Mas enquanto se preparava para dormir, uma dúvida a atormentava. E se ela fosse compatível? E se tivesse que enfrentar Mateus, olhar nos olhos dele, reviver tudo o que tentou esquecer? O coração dela estava pronto para isso? A noite parecia infinita e a resposta tão incerta quanto o destino de Léo. Pela manhã, o sol tímido mal atravessava as cortinas do apartamento. Stella se olhou no espelho, os olhos inchados de uma noite sem sono. Vestiu o uniforme de enfermeira, mais por hábito do que por necessidade, e pegou as chaves do carro. No rádio, uma música antiga começou a tocar, uma daquelas que ela e Mateus cantavam juntos, rindo nos dias em que o amor parecia eterno. Ela desligou o rádio com um gesto brusco, a raiva subindo como uma onda. O hospital ficava a 40 minutos de carro, mas a viagem pareceu durar uma eternidade. Cada semáforo vermelho era um convite para desistir, para dar meia volta e esquecer aquele pedido. Mas Stella seguia, o coração apertado, as mãos agarrando o volante com força. Ao chegar, estacionou o carro e respirou fundo, tentando reunir coragem. O hospital era familiar, um lugar onde ela já havia salvado tantas vidas. Mas hoje, não era só uma enfermeira entrando por aquelas portas. Era uma mulher carregando uma década de mágoas. Na sala de espera, Mateus estava de pé, olhando pela janela. Ele parecia menor do que ela lembrava, mas magro, com olheiras profundas que denunciavam noites sem dormir. Quando a viu, seus olhos se arregalaram, uma mistura de alívio e vergonha cruzando seu rosto. "Stella, você veio", disse, a voz rouca, quase um sussurro. Ela o encarou, o olhar frio como aço. "Não vim por você. Vim pelo seu filho. Onde faço o teste?" As palavras saíram cortantes, cada sílaba carregada de uma raiva contida. Mateus baixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar dela. "Obrigado", murmurou, mas Stella já havia passado por ele, dirigindo-se à recepção. O reencontro foi um soco no estômago. Stella sentia o peito apertado, como se o ar do hospital estivesse mais denso. Enquanto seguia para o laboratório, flashes do passado a atingiam como relâmpagos. Ela se lembrou da casa que dividiam, do cheiro de café pela manhã, das noites em que Mateus a abraçava e prometia que tudo ficaria bem. Mas nada ficou bem. Quando ela perdeu o bebê, aos 6 meses de gravidez, o mundo desabou. Stella afundou na depressão, um vazio que a engolia dia após dia. E Mateus, incapaz de lidar com a dor dela, buscou consolo nos braços de Juliana. Ele a traiu, abandonou, deixou-a sozinha com as cinzas de um sonho desfeito. No laboratório, uma enfermeira jovem com um sorriso gentil coletou seu sangue. "É para o menino, né? Léo. Ele é um anjo, sabe? Sempre sorrindo, mesmo tão fraquinho." As palavras da enfermeira tocaram Stella, mas também a machucaram. Ela não queria conhecer Léo, não queria se apegar, mas a ideia de uma criança sofrendo, tão inocente, mexia com algo profundo dentro dela. Enquanto esperava o resultado, sentou-se em uma cadeira de plástico, o coração acelerado. Mateus apareceu na porta, hesitante. Posso falar com você?" perguntou a voz tremendo. Stella o encarou, os olhos faiscando. "Falar o quê, Mateus? Que você sente muito? Que não quis me machucar? Ou que agora precisa de mim porque não tem mais ninguém se propondo a ajudar?" As palavras saíram como veneno, anos de dor finalmente encontrando uma voz. Ele recuou,
como se tivesse levado um tapa. Eu sei que não mereço sua ajuda, Stella, mas é por Léo. Ele é tudo para mim. A menção ao menino fez Stella cerrar os punhos. Você não merece nada, disse, a voz baixa, mas afiada. Mas uma criança não tem culpa dos seus erros. É por isso que estou aqui. O silêncio que se seguiu era pesado, cheio de coisas não ditas. Mateus abriu a boca para falar, mas a doutora Clara apareceu segurando uma prancheta. Senhora Stella, temos os resultados. O coração de Stella parou por um instante. Ela olhou para a médica, depois para Mateus, que aguardava com os olhos arregalados. Você é compatível, disse a doutora Clara, com um tom que misturava alívio e cautela. A compatibilidade é perfeita. Você pode salvar a vida do Léo. O mundo girou. Stella sentiu as pernas fraquejarem, mas se manteve firme, compatível. Ela, a mulher que Mateus abandonou, era a única esperança de seu filho. O destino parecia rir dela, jogando-a de volta para o passado que ela tanto lutou para esquecer. Preciso de tempo, disse, a voz quase inaudível. Não posso decidir agora. A médica assentiu, compreensiva. É uma decisão grande. Pense com calma. Mas Mateus, desesperado, deu um passo à frente. Stella, por favor. Ele não tem muito tempo. Ela virou-se para ele, os olhos marejados. Você não entende, Mateus. Não é só sobre o transplante. É sobre tudo o que você fez. Tudo o que eu passei por sua causa. As lágrimas que ela lutava para conter escaparam. Ela virou as costas e saiu do laboratório, o coração em pedaços. No corredor, encostou-se na parede, respirando com dificuldade. Como podia fazer isso? Como podia enfrentar a dor de reviver tudo aquilo? Enquanto isso, Juliana, que havia chegado ao hospital minutos antes, observava de longe. Ela viu Stella sair do laboratório, o rosto vermelho, os olhos úmidos. Viu Mateus, parado, com uma expressão que ela conhecia bem. Juliana apertou a bolsa contra o peito, o ciúme queimando como fogo. Ela sabia quem era Stella. Sabia o que ela significava para Mateus, mesmo que ele nunca admitisse. É só pelo Léo, murmurou para si mesma, tentando se convencer. Mas no fundo, temia que a presença de Stella fosse mais do que uma coincidência. Era uma ameaça. Stella dirigiu de volta para casa. Ela estava de folga, as lágrimas embaçando a visão. No apartamento, jogou-se no sofá, o celular ainda vibrando com mensagens de Mateus. Por favor, me liga. Precisamos conversar. Ela apagou cada uma, mas a imagem de Léo, um menino que ela nunca viu, não saía de sua cabeça. No hospital, ela havia ouvido as enfermeiras falando dele. Ele é tão corajoso, disseram. Sempre pergunta pelo pai, mesmo estando tão fraco. Stella fechou os olhos, imaginando o rosto do menino. Seria ele parecido com Mateus? Teria os mesmos olhos castanhos que um dia a fizeram se apaixonar? A noite caiu, e Stella permaneceu no escuro, o silêncio do apartamento amplificando seus pensamentos. Ela se lembrou da dor de perder seu bebê, do vazio que a consumiu. Mateus não estava lá para segurar sua mão. Ele a deixou sozinha, afogada na tristeza, enquanto corria para os braços de outra. Agora, ele pedia sua ajuda. Pedia que ela salvasse seu filho com Juliana, a mulher que tomou seu lugar. Era justo? Era certo? Mas, acima de tudo, ela pensava em Léo, uma criança inocente que não tinha culpa dos erros do pai, uma criança que merecia viver. Stella levantou-se, caminhando até a janela. A cidade lá fora pulsava, alheia à sua dor.
Ela pegou o celular, abriu a mensagem de Mateus e ficou olhando para as palavras. Você pode salvar meu filho. O peso daquela frase era esmagador. Ela podia dizer não. Podia seguir com sua vida, deixar o passado onde ele pertencia. Mas algo dentro dela, talvez a compaixão, talvez a força que ela construiu sozinha, dizia que ela não podia virar as costas. Não para uma criança. Stella então tomou uma decisão. Ela se levantou da cama, o corpo pesado, como se carregasse uma década de mágoas nas costas. Enquanto preparava o café, sua mente vagava para anos atrás, para os dias em que ela e Mateus eram felizes. Ou pelo menos, ela achava que eram. As lembranças vinham em flashes, nítidas e dolorosas, como um filme que ela não conseguia pausar. 10 anos antes, Stella e Mateus se conheceram em uma festa de amigos, sob as luzes coloridas de uma noite quente de verão. Ele era charmoso, com um sorriso que fazia o mundo parecer mais leve. Ela, jovem e cheia de sonhos, caiu de amores. Eles dançaram até o amanhecer, rindo de piadas bobas, compartilhando histórias. Meses depois, estavam casados, morando em uma casa pequena, mas cheia de planos. Pintaram as paredes juntos, escolheram móveis baratos, sonharam com um futuro onde risadas de crianças ecoariam pelos corredores. Stella se lembrava de como Mateus segurava sua mão, prometendo que nada os separaria. Mas a vida tinha outros planos. Quando ela engravidou, a felicidade parecia completa. Eles decoraram um quartinho, escolheram nomes, sonharam com o rosto do bebê. Mas, aos 6 meses, a tragédia chegou. Uma dor aguda, uma corrida ao hospital e a notícia que partiu seu coração. O bebê não sobreviveu. Stella afundou em um vazio que não explicava. Não comia, não dormia, apenas chorava, perdida em uma dor que parecia engoli-la. Mateus tentou, no começo. Ele a abraçava, dizia que tudo ficaria bem. Mas a paciência dele acabou. Ele não sabia lidar com o luto dela, com o silêncio que tomou conta da casa. E então, Juliana apareceu. Stella ainda se lembrava do dia em que descobriu a traição. Uma mensagem no celular de Mateus, que ele esqueceu aberto na mesa. Te encontro hoje, amor. A palavra amor foi como uma faca. Quando o confrontou, ele negou, depois confessou, depois pediu perdão. Mas o perdão não veio. Stella o viu arrumar as malas, os olhos baixos, incapaz de encará-la. Eu preciso de espaço, Stella. Não aguento mais isso, disse ele, como se a dor dela fosse um fardo. Ele a deixou sozinha, com o quartinho vazio e um coração em pedaços. Juliana, a mulher que roubou seu futuro, tornou-se a nova dona da vida de Mateus. No presente, Stella enxugou uma lágrima que escapou sem permissão. Ela não queria lembrar, não queria sentir, mas a decisão de fazer o teste de compatibilidade trouxe tudo de volta. Agora, saber que era compatível com Léo, o filho de Mateus e Juliana, era como um castigo do destino. Ela poderia salvar uma vida, mas a que custo? Enfrentar Mateus todos os dias? Ver Juliana, a mulher que tomou seu lugar? O peso era demais. Ela decidiu ir ao hospital. Ela precisava ver Léo. Vestiu o uniforme de enfermeira como uma armadura e dirigiu até lá. No corredor da UTI, pediu a uma colega para deixá-la entrar discretamente. Só quero ver o menino, disse a voz firme, mas o coração tremendo. A colega assentiu compreensiva. Ele é um amor, Stella. Você vai ver. Quando entrou no quarto, Stella sentiu o ar escapar. Léo estava lá, pequeno na cama grande,
os cachos escuros espalhados pelo travesseiro. Ele parecia tão frágil, conectado aos tubos, mas havia uma luz em seu rosto. Ele abriu os olhos e um sorriso tímido apareceu. "Você é a enfermeira? Como a tia Clara?" perguntou, a voz fraca, mas cheia de curiosidade. Stella engoliu em seco, forçando um sorriso. "Sou sim, vim ver como você está." Léo olhou para ela, os olhos castanhos brilhando. "Meu pai está muito triste, sabia? Ele acha que eu não vejo, mas ele chora escondido. Ele não quer que eu fique com medo." As palavras do menino foram como um golpe. Stella sentiu o coração apertar, uma mistura de compaixão e raiva. Compaixão por Léo, tão pequeno, tão corajoso. Raiva de Mateus, que agora sofria pelo filho, mas não esteve lá quando ela precisou. "Seu pai te ama muito", disse ela, quase engasgando com as palavras. Léo sorriu de novo. "Você é legal. Parece com uma tia que eu tenho na minha cabeça, mas nunca vi." O comentário, tão inocente, quebrou algo dentro de Stella. Ela segurou a mão dele, pequena e quente, e prometeu a si mesma, salvaria aquele menino. Enquanto isso, Juliana chegava ao hospital como um animal acuado. Ela entrou no quarto de Léo, forçando um sorriso. "Oi, meu amor." "Como você está hoje?" perguntou, acariciando o rosto do filho. Mas seus olhos estavam em outro lugar, procurando Mateus, procurando sinais de que ele estava se afastando. Mateus, por sua vez, já estava no corredor, falando com a doutora Clara. Ela disse que precisa de tempo. "Mas quanto tempo, doutora? Léo não tem tempo." Sua voz era um misto de desespero e frustração. A médica pousou a mão em seu ombro. "É uma decisão difícil, Sr. Mateus. Doar um rim não é só físico, é emocional. Dê a ela espaço." Mas Mateus não queria ouvir. Ele precisava de Stella. Precisava que ela dissesse sim, e no fundo temia o que significaria tê-la tão perto de novo. Naquela noite, Juliana confrontou Mateus em casa. A sala estava escura, iluminada apenas pela luz fraca de um abajur. "Você ainda sente algo por ela, não é?" perguntou, a voz tremendo de raiva e insegurança. Mateus desviou o olhar, o silêncio falando mais alto que qualquer palavra. "É pelo Léo, Juliana. Só pelo Léo." Mas ela sabia que não era verdade. Ela sentia Mateus escorregar por entre seus dedos, como areia. "Você nunca me amou como a amava, não é? Eu sempre fui a segunda escolha", disse ela, as lágrimas escorrendo. Mateus não respondeu porque não podia. A verdade era um veneno que corroía os dois. No apartamento de Stella, a noite era um espelho de suas emoções. De repente, o telefone tocou, quebrando o silêncio. Era a doutora Clara. "Stella, sei que pediu tempo, mas precisamos de uma resposta." "O estado de Léo está piorando. Ele não tem muito tempo." Stella segurou o celular com força, o coração disparado, enquanto a voz da doutora Clara ecoava em seus ouvidos. O silêncio do apartamento parecia amplificar o peso daquelas palavras. Ela fechou os olhos, o peito apertado, como se uma mão invisível espremesse sua alma. A imagem do menino na cama do hospital, com seus cachos escuros e sorriso frágil, voltou com força. Ela sabia o que precisava fazer, mas dizer em voz alta era como cruzar um abismo. "Eu vou doar", disse finalmente, a voz firme, mas tremendo nas bordas. "Marque a cirurgia, doutora. Farei isso por ele." A doutora Clara suspirou aliviada do outro lado da linha. "Obrigada, Stella. Você está dando uma chance a ele. Vamos organizar tudo. Amanhã entro em contato com os detalhes." Stella desligou sem dizer mais nada, o celular caindo em seu colo.
Ela olhou para a janela, a cidade piscando lá fora, indiferente à tempestade dentro dela. A decisão estava tomada, mas o medo do que viria depois, os encontros com Mateus, a presença de Juliana, a vulnerabilidade de se expor, a consumia. No hospital, a doutora Clara correu para informar Mateus. Ele estava no corredor, os olhos fixos no chão, como se pudesse encontrar respostas nas rachaduras do piso. Ela disse sim, anunciou a médica, um leve sorriso nos lábios. Mateus ergueu a cabeça, os olhos arregalados. Stella, ela vai doar? A voz dele era um misto de alívio e incredulidade. A doutora Clara assentiu. Sim, vamos preparar tudo para a cirurgia. Mas, Mateus, ela está fazendo um sacrifício enorme. Respeite o espaço dela. Ele assentiu, mas seu coração batia descompassado. Saber que Stella, depois de tudo, estava disposta a salvar seu filho o enchia de gratidão e de uma culpa que queimava como fogo. Naquela noite, Mateus tentou ligar para Stella. O telefone tocou, mas ela não atendeu. Ele deixou uma mensagem de voz, a voz rouca de emoção. Stella, eu não sei como te agradecer. Você é a esperança do Léo. Eu nunca vou esquecer isso. No apartamento, Stella ouviu a mensagem, mas apagou sem responder. Não queria ouvir a voz dele. Não queria sentir nada além do dever que a guiava. Os dias seguintes foram uma corrida contra o tempo. Stella passou por uma bateria de exames, assinou papéis, ouviu explicações detalhadas sobre a cirurgia. A doutora Clara era gentil, mas direta. É um procedimento seguro, mas não isento de riscos. Você está certa disso? Stella assentiu, o olhar fixo. Estou. No hospital, os encontros com Mateus eram inevitáveis. Ele aparecia nos corredores, sempre com uma expressão de gratidão misturada com hesitação. Stella, posso te oferecer um café? Só para conversar, tentou ele, numa manhã cinzenta. Ela o cortou com um olhar frio. Não vim aqui para tomar café, Mateus. Vim para ajudar seu filho. Vamos manter assim. Ele recuou ferido, mas respeitou. Cada palavra dela era uma barreira, mas cada olhar trocado, mesmo que rápido, parecia carregar algo mais, uma faísca que nenhum dos dois queria admitir. Juliana, por outro lado, estava à beira de um colapso. Ela via Mateus e Stella juntos, mesmo que fosse apenas para discutir detalhes da cirurgia. Via os olhares, os silêncios, a tensão no ar. Numa tarde, enquanto visitava Léo, ela desabafou com uma enfermeira amiga. Ela está aqui para salvar meu filho, mas parece que quer tomar tudo de mim. Mateus, ele não é mais o mesmo. A enfermeira tentou acalmá-la. É só o estresse, Juliana. Ele está focado no Léo. Mas Juliana sabia que não era só isso. Ela sentia Mateus se afastando, como se uma parte dele estivesse voltando para Stella, atraída por um fio invisível do passado. Na véspera da cirurgia, Stella foi ao hospital para os últimos preparativos. No corredor, encontrou Mateus, que segurava um buquê de margaridas, as flores favoritas dela. Eu sei que você não quer falar comigo, começou ele hesitante, mas eu precisava te dar isso, por tudo o que você está fazendo. Stella olhou para as flores, o peito apertado. Por um momento quis aceitá-las, quis acreditar que havia algo de bom naquele gesto, mas a mágoa falou mais alto. Guarde suas flores, Mateus. Não preciso delas. Ela passou por ele, mas o toque leve de sua mão no braço dela a fez parar. A tensão entre eles era palpável, como uma corda esticada prestes a romper. Antes que Mateus pudesse falar algo, a doutora Clara apareceu, chamando Stella para assinar os últimos documentos.
No dia da cirurgia, o hospital parecia um palco de emoções contidas. Stella chegou cedo, vestindo a roupa cirúrgica, o rosto pálido, mas determinado. Léo foi trazido em uma maca, os olhos grandes e assustados. Tia Stella, você vai ficar comigo, né? Perguntou a voz trêmula. Ela segurou a mão dele, forçando um sorriso. Vou, meu anjo. Vamos fazer isso juntos. As portas do centro cirúrgico se abriram e eles foram levados, deixando Mateus e Juliana na sala de espera. Mateus caiu de joelhos, as mãos cobrindo o rosto, orando pela primeira vez em anos. Ele sabia que depois daquele dia, nada seria como antes. A cirurgia era apenas o começo de uma nova batalha, uma que não envolvia apenas salvar uma vida, mas enfrentar os fantasmas que ele mesmo criou. No centro cirúrgico, Stella olhou para Léo, que segurava sua mão com força. Vai dar tudo certo, tá? Disse ela, a voz suave, mas firme. Ele assentiu, e as luzes da sala brilharam sobre eles como um holofote em um palco onde o destino decidiria o próximo ato. Eu confio em você, tia Stella, sussurrou, antes que a anestesia o levasse para um sono profundo. Stella sentiu um nó na garganta, mas manteve o rosto firme. As portas do centro cirúrgico se fecharam atrás deles, e o silêncio que se seguiu era ensurdecedor. As horas se arrastavam como uma eternidade. Cada tique do relógio na parede era um lembrete cruel do que estava em jogo. Mateus se levantou, caminhando de um lado para o outro, o coração disparado. No centro cirúrgico, a operação seguia com precisão. Quando a cirurgia terminou, a doutora Clara saiu do centro cirúrgico, o rosto cansado, mas aliviado. Deu tudo certo, anunciou, tirando a máscara. Léo está estável e Stella está na recuperação. Foi um sucesso. Mateus caiu sentado, as lágrimas escorrendo sem controle. Obrigado, doutora. Obrigado. Juliana, ao lado, deixou escapar um soluço, mas seu alívio era misturado com algo mais sombrio. Ela sabia que a cirurgia era apenas o começo. Stella agora era mais do que uma doadora. Era uma presença que ameaçava tudo o que ela ainda tentava segurar. Na sala de recuperação, Stella acordou lentamente, o corpo pesado, a mente enevoada. A dor era um murmúrio constante, mas suportável. Ela abriu os olhos e a luz suave do quarto a acolheu. Uma enfermeira ajustava o soro, sorrindo gentilmente. Você foi incrível, Stella. O menino está bem por sua causa. Stella assentiu, fraca, mas aliviada. Ele está bem? Perguntou, a voz rouca. A enfermeira confirmou. Está, vocês dois estão. Stella fechou os olhos, deixando uma lágrima escapar. Ela havia feito o que prometeu. Mas e agora? O que vinha depois? Horas depois, Mateus apareceu na porta do quarto de recuperação, hesitante, segurando um buquê de margaridas, as mesmas que ela rejeitou antes. Ele parecia mais velho, como se a angústia tivesse esculpido linhas novas em seu rosto. Stella, começou, a voz tremendo. Eu não sei como te agradecer. Ela o encarou, o olhar cansado, mas firme. Não precisa, fiz o que era certo. Mas Mateus não se conteve. Ele deu um passo à frente, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Você é mais do que eu mereço. Sempre foi. Ele segurou a mão dela e, pela primeira vez, ela não recuou. O toque dele era quente, familiar, e trouxe uma onda de emoções que Stella lutava para ignorar. Mateus, para! Disse ela, mas a voz era mais suave, quase quebrada.
Ele balançou a cabeça, os olhos marejados. Eu preciso te dizer algo. Antes do diagnóstico de Léo, Juliana, ela já tinha saído de casa. Ela voltou por causa dele, mas nosso casamento acabou há muito tempo. Stella franziu o senho, surpresa. Por que está me contando isso? Perguntou, o coração acelerando. Mateus baixou o olhar, a voz quase um sussurro. Porque eu fui um covarde. Porque nunca deixei de sentir algo por você, mas não tive coragem de enfrentar meus erros. As palavras dele foram como um raio, cortando o ar. Stella sentiu o peito apertar, não de raiva, mas de algo mais perigoso. Saudade. Ela queria gritar, mandá-lo embora, mas algo a segurava. Talvez fosse o cansaço, a anestesia, talvez fosse a vulnerabilidade do momento. Eles ficaram em silêncio, a mão dele ainda segurando a dela, o peso de anos de dor e arrependimento pairando entre eles. Eu não sei o que sinto, Mateus, disse ela finalmente, a voz baixa. Mas agora não é hora para isso. Só quero me recuperar e saber que eu e Léo estamos bem. Mateus assentiu, respeitando o limite. Eu vou estar aqui, Stella. Não vou te pressionar. Mas, obrigado. Por tudo. Ele se levantou, deixando as margaridas na mesinha ao lado da cama, e saiu. Stella olhou para as flores, o coração em conflito. Pela primeira vez, a raiva que sempre a guiava parecia enfraquecer, dando lugar a algo novo, algo que a assustava. Enquanto isso, Juliana visitava Léo, que acordava lentamente na UTI. Ele sorriu ao vê-la, mas perguntou por Stella. Cadê a tia Stella, mãe? Ela tá bem? Juliana sentiu uma pontada de ciúme, mas forçou um sorriso. Ela tá bem, meu amor. Você também vai ficar. Mas ao sair do quarto, ela encontrou Mateus no corredor, o rosto ainda marcado pelas lágrimas. Você esteve com ela, não foi? Perguntou a voz afiada. Mateus suspirou cansado. Juliana, para. Ela acabou de sair de uma cirurgia. Não é hora para isso. Mas Juliana não recuou. Não minta para mim, Mateus. Eu sei o que você sente por ela. Sempre soube. A discussão foi interrompida pela doutora Clara, que chamou os dois para atualizar o estado de Léo. Ele está respondendo bem. Se tudo continuar assim, em breve estará fora da UTI. A notícia trouxe alívio, mas não apagou a tensão entre Mateus e Juliana. Ela saiu do hospital sem dizer mais nada, o coração pesado. Em casa, olhou para uma foto de família. Ela, Mateus e Léo, sorrindo em um piquenique. Parecia outra vida. Ela sabia que estava perdendo Mateus, mas o que mais doía era perceber que talvez nunca o tivesse tido de verdade, e percebeu o erro que cometeu na vida, destruindo uma família. Nos dias seguintes, Stella se recuperava lentamente. Léo, agora fora da UTI, melhorava a cada dia, seus olhos brilhando com uma energia renovada. Ele desenhava para Stella, enchendo as folhas com sóis e corações. Você é minha heroína, tia Stella, disse ele numa visita, segurando sua mão. Stella sorriu, o coração aquecido, mas também assustado. A conexão com Léo era real, profunda, e isso a deixava vulnerável. Ela não queria se apegar, mas já era tarde demais. Mateus aparecia todos os dias, trazendo café, perguntando como ela estava. Ele mantinha a distância que ela pedia, mas sua presença era constante. Uma manhã, enquanto dividiam um silêncio no quarto de hospital, ele falou baixo. Eu não espero que você me perdoe, Stella, mas quero que saiba que eu mudei. Ou pelo menos estou tentando. Ela o olhou, os olhos cansados, mas curiosos. Por que agora, Mateus? Por que depois de tudo? Ele hesitou, então respondeu. Porque ver você com Léo, ver sua força,
me fez enxergar o que eu perdi. Stella apenas assentiu, o coração em conflito. Juliana, enquanto isso, tomava uma decisão. Ela não podia mais viver na sombra de Stella. Numa noite, enquanto Mateus dormia no sofá, ela escreveu uma carta. Eu sei que você nunca me amou como a amava. Eu também percebi que eu estava numa busca por você me escolher. Era tudo questão de ego. Vou embora de novo, Mateus. Pelo Léo. Vou estar por perto, mas não posso mais fingir que temos algo. Antes do diagnóstico dele, eu estava saindo com o Paulo e pedi um tempo para resolver a saúde do Léo. Vou voltar para ele, que com certeza está me aguardando. Ela deixou a carta na mesa e saiu, as lágrimas caindo enquanto dirigia para a casa de Paulo. Era o fim de uma ilusão. Stella voltou para seu apartamento, tentando retomar a rotina. O silêncio do lar, antes um refúgio, agora parecia vazio sem o eco das risadas de Léo ou até mesmo as conversas hesitantes com Mateus. Ela guardava o desenho de Léo, um sol com um coração no meio, na mesinha de cabeceira, e as margaridas de Mateus, agora murchas, ainda estavam lá, como um lembrete do que ela tentava ignorar. A cirurgia havia sido um sucesso, mas o vazio em seu peito persistia. Ela se perguntava se tinha força para deixar a dor de lado, para abrir espaço para algo novo. A conexão com Léo a aquecia, mas também a assustava. E Mateus, ele era um terreno perigoso, um lugar onde ela temia pisar. No hospital, Léo se recuperava com uma velocidade que surpreendia até a doutora Clara. Seus olhos brilhavam com uma energia nova e ele perguntava por Stella todos os dias. Quando a tia Stella vem me ver, pai, dizia, segurando um novo desenho, este com uma casa, um sol e 3 figuras de mãos dadas. Mateus sorria, o coração apertado. Logo, filho, ela precisa descansar. Mas no fundo, ele sabia que não era só o descanso que mantinha Stella afastada. Era o medo, a mágoa, o peso de tudo o que ele havia causado. Juliana, agora na casa de Paulo, tentava reconstruir sua vida. A carta que deixou para Mateus marcou o fim de uma ilusão, mas não o fim de sua ligação com Léo. Ela o visitava no hospital, levando brinquedos e livros, e combinou com Mateus que Léo moraria com ele, mas passaria os finais de semana com ela. É o melhor para ele, disse Mateus, e Juliana assentiu, os olhos baixos. Eu só quero que ele seja feliz. Mas, ao ver Léo falar de Stella com tanto carinho, algo dentro dela se remexia. Não era mais ciúme, mas uma culpa que crescia como uma sombra. Os meses passaram e a rotina de Léo se estabilizou. Ele voltou para casa com Mateus, uma casa linda e cheia de amor. Nos finais de semana, Juliana o buscava e eles passavam horas brincando, rindo, construindo memórias. Mas Léo sempre perguntava por Stella. Quero mostrar meu desenho para ela, mãe. Ela é minha heroína e salvou a minha vida. Juliana sorria, mas cada menção a Stella era um lembrete do passado. Ela sabia que Léo precisava de Stella, e isso a fazia enfrentar uma verdade dolorosa. Ela havia destruído algo que não lhe pertencia. Mateus, enquanto isso, encontrava formas sutis de se aproximar de Stella. Ele aparecia no hospital onde ela trabalhava, levando café, perguntando como ela estava. No começo, Stella mantinha a distância, respondendo com frases curtas, o olhar firme. Mas aos poucos, a barreira que ela construiu começava a ceder.
Uma tarde, enquanto tomavam café no pátio do hospital, ele falou com uma sinceridade que a pegou desprevenida. Eu não espero que você confie em mim, Stella, mas quero te mostrar que mudei, não pelo que fomos, mas por quem eu quero ser. Ela olhou para ele, os olhos cansados, mas com um brilho novo. Não é tão simples, Mateus, mas estou tentando. A conexão entre Stella e Léo só crescia. Ele ligava para ela, contando sobre a escola, os amigos, os desenhos que fazia. Você vem na minha casa, tia Stella? Quero te mostrar meu quarto, dizia, a voz cheia de entusiasmo. Stella, com o coração aquecido, prometia visitar. Quando finalmente foi, encontrou uma casa cheia de vida, com brinquedos espalhados e desenhos colados na geladeira. Léo correu para abraçá-la, e Mateus, na porta da cozinha, observava com um sorriso tímido. Você trouxe luz para cá, disse ele baixo, quase como se tivesse medo de quebrar o momento. Stella apenas sorriu, o coração batendo mais rápido do que ela queria admitir. Num final de semana, enquanto Léo estava com Juliana, algo mudou. Eles estavam no parque, brincando perto de um lago, quando Léo apontou para uma borboleta. Olha, mãe, é como a tia Stella, livre e forte. Juliana sentiu um aperto no peito. Ela viu nos olhos de Léo um amor puro por Stella, um amor que não competia com o que ele sentia por ela, mas que era real, profundo. Naquela noite, enquanto Léo dormia na casa de Paulo, Juliana pegou o celular. Suas mãos tremiam enquanto digitava uma mensagem para Stella. Ela reescreveu várias vezes, as lágrimas caindo até encontrar as palavras certas. Stella, eu sei que não mereço seu perdão. Eu entrei na sua vida como uma sombra, destruí seu sonho, seu amor. Não sabia o que estava fazendo, ou talvez soubesse, mas meu ego me cegou. Vi Léo hoje, vi como ele te ama, como você é parte da vida dele. Você deu a ele uma chance, e eu nunca vou esquecer isso. Me perdoe, por favor, não por mim, mas por ele, que merece ter você por perto sem o peso do que eu fiz. Obrigada por ser quem você é. Stella leu a mensagem no silêncio de seu apartamento, o coração disparado. As palavras de Juliana eram como uma faca, mas não uma que cortava, uma que libertava. Ela chorou, não de raiva, mas de alívio. Algo dentro dela, uma dor que ela carregava há anos, parecia se dissolver. Ela respondeu com poucas palavras, mas sinceras. Obrigada, Juliana. Pelo Léo podemos seguir em paz. Era o fechamento de um ciclo, uma ponte para algo novo. Com o tempo, Mateus e Stella começaram a se aproximar mais. As conversas no hospital viraram jantares na casa dele, sempre com Léo por perto, rindo e contando histórias. Uma noite, enquanto Léo dormia no sofá, Mateus e Stella ficaram na varanda, olhando as estrelas. Você já pensou no que poderia ter sido? Perguntou ele, a voz suave. Stella suspirou, o olhar perdido no céu. Penso no que pode ser, Mateus. O passado não volta, mas o futuro. Talvez possamos construí-lo. Ele a olhou, os olhos brilhando, e pela primeira vez ela não desviou o olhar. Dias depois, numa tarde de chuva, Mateus apareceu no apartamento de Stella. Ele estava nervoso, as mãos no bolso, o cabelo molhado. Eu precisava te ver, disse a voz rouca. Não aguento mais fingir que não sinto nada. Você é tudo o que eu sempre quis, Stella, e eu sei que não mereço, mas... Antes que ele terminasse, ela deu um passo à frente, os olhos marejados. Cala a boca, Mateus, sussurrou. E então, num impulso que surpreendeu os dois, ela o beijou.
Foi um beijo cheio de saudade, de perdão, de esperança. Quando se afastaram, riram, como se fossem jovens outra vez, como se o mundo pudesse ser simples. Os meses voaram e a vida ganhou novas cores. Stella e Mateus construíam algo novo, devagar, com cuidado, mas com amor. Léo era o elo entre eles, sua alegria iluminando cada momento. Juliana, agora em paz com seu novo começo ao lado de Paulo, continuava presente na vida de Léo, levando-o para fins de semana cheios de carinho. Ela via a felicidade do filho e, pela primeira vez, sentia que havia feito a escolha certa ao deixar Mateus ir. No dia do aniversário de 9 anos de Léo, a casa de Mateus estava cheia de balões coloridos e risadas. Stella ajudava a organizar a mesa enquanto Léo corria com os amigos, o rosto pintado de super-herói. Juliana chegou com Paulo, trazendo um bolo decorado com estrelas, e cumprimentou Stella com um sorriso sincero. "Obrigada por tudo, disse ela, baixo. Stella apenas assentiu, os olhos brilhando. "Nós somos uma família agora, Juliana. Pelo Léo." Mateus, observando de longe, sentiu o coração cheio. Ele se aproximou, abraçando Stella por trás, e sussurrou. Ela sorriu, apertando a mão dele. "Eu também." Quando Léo soprou as velas, todos aplaudiram. Ele olhou para Stella, Mateus, Paulo e Juliana, seus olhos brilhando. "Meu desejo é que a gente fique assim para sempre", disse, e todos riram, mas com lágrimas nos olhos. A música tocava, o sol brilhava lá fora, e pela primeira vez o passado não pesava. Era um novo começo, uma nova família, unida pelo amor e pela coragem de perdoar. O que você achou da história? Deixe sua opinião nos comentários com uma nota de 0 a 10. Inscreva-se no canal e clique no sino para acompanhar todas as nossas histórias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.